Pessoal, tudo bem? Vou me apresentar um pouco. Meu nome é Roberto Monfort, para quem não me conhece, eu sou um dos dirigentes, atuais dirigentes lá do 125 Bororós. Dentro do meu projeto é executar um vídeo, uma live, dentro da minha área de marketing, negócios, para completar o nível de básico dirigente que eu estou executando. Foi a missão dada pelo nosso presidente, Bira. Dentro do que a gente tem para apresentar para marketing, eu tenho 30 anos de formado na área e marketing é uma área muito extensa. Eu vejo que o entendimento da maioria das pessoas ele é diverso e nenhum deles é errado. Tá? Marketing começou como um planejamento, ele veio depois para um período para comunicação. As agências tomaram para si, as agências de comunicação faziam planos de marketing para as empresas. E posteriormente, com a entrada da tecnologia, se possibilitou a volta à área de planejamento. O marketing voltou para planejamento, onde você tem várias ferramentas que possibilitam isso. Tá? Desde esses sistemas mais básicos, tipo Excel, você faz as planilhas, ERP, que aí já é um pouco mais complexo. Depois sistemas que já evoluíram, estão evoluindo constantemente, que é o CRM, posteriormente BI, todos os sistemas que tragam informação. Chegando dias de hoje, você tem um Big Data, você tem uma ferramenta de análise, que nem o da IBM, que faz uma análise em cima dos dados de Big Data, CRM, que são bem completos, Watson e o... agora vai me falhar a memória, mas que seja, são ferramentas que vão trazer para você todas as informações necessárias para fazer um planejamento dentro de pequenas empresas, das possibilidades de cada uma. Tá? Tem empresas grandes que têm todo o potencial, o céu é o limite, hoje em dia, que determina sabendo onde você está comprando, aonde e o que. É assustador, mas é um pouco disso. Voltando, nosso plano aqui é apresentar um pouco do marketing, o nosso planejamento que eu executei um pouquinho para vocês em cima da nossa experiência. Tá? Não vou fazer um plano de marketing que aprendi na faculdade, que já perdeu até o sentido de você fazer missão, visão, valor, qual é o objetivo, tal, porque a maioria desses planos, a realidade, você fazer um belo plano para colocar ali, ó, na prateleira, e você não conseguia executar depois, posteriormente. E toda a experiência que a gente vem acumulando é trazer um planejamento de marketing que seja executável, que traga resultados. Nosso planejamento, a gente sempre vê o que? ROI, que é um retorno sobre investimento. Não adianta nada eu fazer que nem antigamente se fazia um belo plano de marketing, com uma comunicação riquíssima, caríssima, e não trazia resultado. Esse é o maior desafio. As agências de comunicação ganhavam dinheiro, e quando as empresas falavam que não tinham chegado aos seus objetivos, aí a agência de comunicação respondia que tinha que vender, tinha que fazer mais propaganda. Puxa vida. E ela não tinha, ela só ganhava mais e a empresa ficava com a aperta. Mas vamos lá. Então, que planejamento de marketing que a gente está desenvolvendo aqui? A gente entende que o planejamento de marketing tem vários objetivos. Depende da etapa de cada empresa. A situação dela tem que ser analisada. Qual é a situação de mercado, qual é a situação em frente aos concorrentes e qual é a estrutura que ela está. Tá? Então, imagina que a gente está
fazendo um planejamento em cima das informações que as empresas têm. E no caso, a gente está fazendo esse plano para os bororós, tá? No nosso grupo escoteiro. Entendendo que você tem duas situações, o escotismo como um todo, tá? E o grupo escoteiro bororós. No formato atual do escotismo, é como se a UEB fosse um master franqueador e os bororós um franqueado. De modo geral, tá? Não vamos analisar a fundo, aí vai ter sim, prós, contras, mas de modo geral é isso, a gente tem que seguir o que a UEB fala. Temos uma liberdade limitada, né? E o restante a gente está ligado. Seja até o uniforme, a padronização e tal, e a UEB está com os escoteiros maior, um grupo maior. Que seja. Dentro dos planos, então, cada plano, um plano para o EB seria um plano para o 17º seria outro, e um planejamento para os bororós é um outro plano. Cada um entendendo a sua peculiaridade, o seu objetivo. Fazer um plano de marketing. Volto a dizer, só para fazer e deixar na prateleira, melhor não fazer nada. Você vai criar expectativa e vai fazer aquele... não serve para nada marketing. E não é assim. Então vamos lá, encurtando aqui. A gente trabalha então com informações. Basicamente, a gente tem que fazer um histórico dos bororós, entender quais são os dados de informação que a gente tem registrados, sejam sistêmicos, sejam só as anotações. Para o quê? Para a gente entender qual é a estrutura que o grupo trabalha, ou a empresa, qual é o processo, os modelos de processo, qual é as ferramentas que são disponibilizadas, tá? Para poder viabilizar esse estudo. Então, voltando a dizer, vocês têm, como nos bororós, dados que estão lá no Paxton. São alguns dados. Ferramenta, próprio Paxton. O histórico de informações, a cultura, isso tem que ser colocado dentro do planejamento. A Bororó ser não só um grupo, mas também um núcleo, é fundamental para entender esse planejamento. Não dá para você fazer um planejamento só para o grupo. Tem que entender o núcleo. Um não funciona sem o outro. E isso é Bororós. Isso deu para entender bem. Isso foi o estudo que a gente fez no ano passado, que a gente foi entrando e foi conhecendo um pouquinho e entendendo as particularidades de cada. A questão é de levar essa sinergia dentro desse planejamento. Vamos lá. Dentro do planejamento, a gente entende que tem 4 pilares necessários para serem analisados. Tá? O primeiro deles é a estrutura dos bororós. Como é que é o próprio bororós? Tá? Nessa linha da estrutura, a gente tem que conhecer o que é o objetivo do bororós. É entretenimento? Ele é educação, que nem o EB quer voltar a dizer. Ele é uma linha de atividade para o jovem. A gente tem que entender bem o que a gente é, qual é a nossa proposta. Tem que estar alinhado com a diretoria, com o nosso estatuto. A partir desse momento, são as linhas que vão direcionar tudo. E aí evitar o que a gente fala bater cabeça, de ficar cada um entendendo o outro. Entendendo? Cada entendimento tem que estar no papel, não pode ser o parecer de cada um do que um acha. Para isso tem que ter um consenso, seja dentro do grupo, seja dentro do núcleo, dos chefes, das coordenadoras. Tá? Isso tem que estar estruturado. Tem que estar desenhado alguns processos.
vocês têm processos muito bem desenhados em termos das atividades. Todas as atividades, sejam núcleo ou grupo, eu vejo que o domínio dos chefes, corujas, é perfeito. Vocês têm, eu falo vocês, eu estou falando como consultoria, é um hábito, desculpe. Eu estou falando também como grupo e não núcleo, então estou querendo falar como um todo. Mas esse modelo é muito bem traduzido, muito bem embasado. E vocês têm uma separação do que é proposta UEB e o que é proposta Bororós. Que é uma pegada mais mateira, que é uma pegada... Isso é Bororós. Né? Vamos entender que não dá para você largar o que é Bororós para ser UEB e nem dá para a UEB querer falar que não dá para ser Bororós. Então a gente tem que definir a nossa linha, está muito bem desenhada. E vamos só ter que colocar uma coisa mais factível, para que as pessoas entendam de uma forma mais simples e evitar desgastes desnecessários. Tem que ter a base de dados mais limpa. A base de dados que seja no Paxto, ela é incompleta. Vocês têm dados, os Bororós e o núcleo têm dados bem mais completos para poder inserir. O que são essas bases de dados? É um dado cadastral? É um deles. Então, um dado cadastral que tem nos sistemas, data de nascimento, nome do jovem, nome do grupo, da seção, do chefe que está, isso são algumas informações. Mas você tem outras informações, outros grupos além dos jovens. Você tem os pais, é um grupo de relacionamento, que vamos dizer assim, são um cliente de visão expandida. Quem são nossos clientes dos Bororós? Os chefes são a chefia, todas as chefias, os assessores, todas as pessoas envolvidas nas atividades. Sejam fornecedores, sejam voluntários, pais, meros voluntários pontuais. A igreja é um outro grupo. O perfil do público da igreja que interage com a gente é um outro público. Tudo isso tem que estar sistêmico. Porque essas informações, primeiro, elas se perdem, elas têm que estar sendo atualizadas e elas trazem possíveis análises que você cria riqueza de dados, que você vai trazendo informações para poder fazer planejamento, para enriquecer esse planejamento. Foi a questão que a gente falou de ter uma ferramenta de CRM. Pode ser uma ferramenta simples, não precisa ser a melhor ferramenta. É a mais adequada, é o ideal. Tem várias ferramentas abertas que não custam, que se colocar todos os dados cadastrais para dentro, para trabalhar como grupo, fantástico. Colocar as empresas que os pais trabalham, por exemplo, que é o primeiro grupo de atividades que as pessoas vão ter de relacionamento com o Bororós. Um grupo que colocou os filhos e aposta na proposta Bororós. Então essas pessoas são mais abertas ao discurso de um patrocínio, de um apoio, de uma atividade ligada aos Bororós. Colocando eles, trabalhando eles de uma forma bacana, fica perfeito. Quais os canais que a gente tem de estrutura que atualmente os Bororós trabalham? YouTube, LinkedIn. A gente não precisa de canal, a gente tem o site e o pessoal conhece a gente. O mundo mudou muito. Você tem antigamente uma comunicação que chamava boca a boca, e aí atualmente existe. Só que esse boca a boca, que era fantástico e fundamental para divulgar antigamente toda a instituição, ele evoluiu. E ele deixou de ser um mero boca a boca para ser um boca a boca digital, que funciona através das mídias digitais. Hoje a gente está vendo, estamos em pleno coronavírus, que as reuniões são digitais,
As comunicações são através de efeitos de mídias que a gente antigamente nem tinha pouco tempo de ter contato, lives, porque a gente está aprendendo, sistema de escola, EAD, até o próprio escotismo com esse formato. Então esses canais são novos, a gente tem que aprender. E digitalizar é fundamental. Se a gente não conseguir digitalizar, a gente tende a ficar arcaico. O movimento, como grupo a gente vai ficar arcaico, como movimento a gente vai ser arcaico. E a probabilidade da gente não se comunicar direito, não ficar limitado, a gente acabar virando, em pouco tempo, uma instituição numa espiral invertida que a gente, em vez de crescer, a gente vai diminuir até acabar. É muito importante os canais. Marketing é o planejamento. Marketing você trabalha principalmente com quem é a situação, como é que você tem aquela análise SWOT, a maioria aqui deve saber, né? Prós, contras, que a gente tem fora, quais são os nossos pontos fortes e pontos fracos. Então essa é basicamente o marketing. E, puxa vida, é uma questão de negócios, aí é uma questão delicada de fazer esse planejamento. Por quê? Negócios, a gente sabe, o escotismo é um trabalho voluntário sem fins lucrativos. Mas tem um grande desafio, que é a sustentabilidade do programa. Como é que a gente vai fazer sustentabilidade se a gente não pode vender, se a gente não pode... se a gente é voluntário. Então a gente tem que trabalhar sem ter um retorno. Mas ao mesmo tempo a gente tem custos. O custo da sede, a sede tem... Por mais que a gente esteja hospedado ali pela igreja, a gente paga uma contribuição, pode ser até simbólica, mas é um pagamento. E esse pagamento tem que ter um fundo, tem que ter um caixa, seja das mensalidades que que os jovens e os pais pagam, seja dos eventos, a gente tem que ter mecanismos de sustentabilidade. Esses mecanismos antigamente vinham de um formato que até o próprio uniforme era um formato que os grupos tinham. Hoje é um formato que reverte para o movimento, para o EB. Acho que não fica quase nada para a gente, não é o grupo, isso tem que ficar claro. Os valores vão para o EB. Então, puxa vida, como é que a gente movimenta o grupo? Temos aqueles mecanismos típicos que existem tanto no grupo como no núcleo, que são as festas. Essas festas geram renda. É um modelo que, infelizmente, depende muito em que meio cultural, que meio social a gente está. Bororós está num dos bairros de renda per capita mais alto da capital do Brasil, que é uma das rendas mais altas que é São Paulo. Então a gente está numa situação muito boa frente à maior parte dos grupos do Brasil, que estão numa situação delicada em sociedades carentes, né, que não têm tantos recursos financeiros. Os pais dos bororós, a gente sabe, nós não somos um grupo que tem pais tão abonados. Então, tem gente bem abonada, tem gente que não está. A gente está que nem o Brasil, tem uma diversidade grande, não tem uma padronização, mesmo estando na Granja Julieta. Ok. E tem pais que podem ajudar mais, tem pais que podem contribuir apenas com o trabalho, às vezes nem mesmo com o trabalho. Só o fato dele poder ir até a festa, ele já está cedendo, porque ele trabalha naquele período. Então vamos imaginar que a gente identificando aqueles pais que anteriormente eu falei, a gente identificando quem pode contribuir mais, seja com o trabalho, seja com a empresa que pode apoiar, dando brindes
ou que a gente pode reverter em bingo, pode reverter em venda, que nem a questão. Eu vou falar, eu acho que é interessante a gente falar quem nos apoia, que foi os refrigerantes da Conticola, que foi os chocolates da Hershey, que tem pessoal ali que, puxa vida, quando pode nos apoia. O próprio Pacifício Renata. É uma propaganda que eu estou fazendo aqui, gente. E é importante reconhecer esse pessoal. Esse pessoal não tem obrigação, mas nos apoia, reconhece, entende que o escotismo tem uma proposta excelente. E o Bororós representa perfeitamente isso. Tá? Então essa parceria, seja com essas empresas que têm o contato dos pais, seja que estejam próximas, a gente tem que desenvolver um modelo. Esse é um desafio. A gente tem a resposta. A resposta a gente está desenvolvendo. Vamos chegar em conjunto. Eu tenho modelos a serem propostos que a gente tem que conversar junto com os chefias. Entendendo que eu fiz um diagnóstico anteriormente, entendendo o quê? Como é que é a cultura, as regras, o que pode, o que não pode, tanto pela OEB quanto pelo Bororós. Então, entendendo até a marca, puxa vida, a gente vai ter que trabalhar a marca. O que a gente pode ou não pode? Existem regras. Identificando, nós somos uma ONG, uma organização não governamental, de certa forma, que não tem fins lucrativos, o que pode fazer, o que não pode fazer. E ao mesmo tempo temos que trazer o sustentabilidade para o grupo. É nesse caso que eu identifico que existe duas situações. Uma, a logomarca e o nome Escoteiros do Brasil. E a outra, a questão de sermos Bororós. Bororós, diferente de vários grupos, nós temos CNPJ. Isso é ótimo. Porque tendo o CNPJ, nos viabiliza a questão de poder trabalhar comercialmente. Sendo comercialmente que eu digo, alguns modelos. Podemos trabalhar a nossa logomarca, podemos trabalhar nosso site. O que nós não podemos trabalhar são as marcas que sejam da UEB. Tá? Essas marcas aqui, elas não podem ser trabalhadas comercialmente. Então a gente tem que trabalhar Bororós. A nossa logotipia há 60 anos, estamos em plena campanha para identificar. Esse é um modelo que a gente pode desenvolver, logomarca, de trabalhar comercialmente. Fazer um trabalho de parceria, de autorizadas que sejam amigos do Bororós, no sentido que nem um selo da GRAAC, que trabalha perfeitamente isso. Isso é excelente. Né? Existem empresas interessadas em desenvolver essas parcerias que a gente possa trabalhar a imagem do escotismo do Bororós, pegada mateira, seja empresas que tenham ligado ao acampamento, seja empresas fornecedoras de uniformes, de equipamento esportivo. Toda a questão nessa área a gente pode desenvolver, e a imagem do grupo dos Bororós, que ligado ao escotismo, é excelente. O escotismo, vamos pensar assim, o escotismo não existe, vou falar de marca, que é uma das questões dos fundamentos do marketing. A marca do escotismo, não existe resistência. Você não tem gente que seja contra o escotismo. Pode falar que uniforme, militar, mas não existe quem fale que não é do bem. Todo mundo identifica o lenço como uma questão positiva. Tá? A imagem do Baden-Powell é uma imagem que todos admiramos e fora do movimento é conhecida. Ele extrapola essa questão. Ótimo. Então, se você tem uma imagem tão boa,
Por que a gente não pode trazer, reverter para essa sustentabilidade? Não é vender comercialmente, mas é um posicionamento. É isso que eu estou falando. Vamos fazer um posicionamento que viabilize. Seja um modelo de parceria, seja de autorizadas, que a gente reverta essa imagem, associar as marcas que sejam, aí sim, numa análise, que estejam ligadas ao movimento tão quanto, tá? Para a gente poder, nessa sinergia de troca de imagens, receber uma porcentagem que seja até material de acampamento, material de intendência, né? Que a gente possa reverter em acampamento, seja transporte. Todo esse modelo a gente consegue através dessas parcerias de negócio. Ok. Tem outra questão a fazer na estrutura, é a gestão da mudança. Nós temos todos um modelo mental do que é o escotismo, do que é o Bororós. Se nós não fizermos uma mudança, de trazer não na parte, eu volto a dizer, não na parte pedagógica, na questão operacional do Bororós, mas é na questão de dirigente mesmo, dentro da chefia que vai trabalhar essa parte que eu falo do muro para fora, do relacionamento, não do muro para dentro. Do muro para dentro somos nós. O sistema nos apoia, mas é do muro para fora que eu vejo que as empresas, que o escotismo falha. Ninguém conhece. Eu, pessoalmente, vou dar um caso, pessoal. Quando há 2 anos atrás, eu não sabia que tinha Bororós a 3 quarteirões de casa. Eu moro há 6 anos num bairro. Moro desde que eu nasci em São Paulo e estudei a minha vida inteira numa escola que está a 4 quarteirões dos Bororós. Ou seja, dá para ver que o Bororós tem um relacionamento cultural interno. E para isso se bastava. Até porque, vamos dizer assim, vamos entender a capacidade do Bororós. Qual é a capacidade dele? Temos uma limitação de chefias e de grupo e de espaço físico propriamente dito. O espaço físico nos determina uma limitação, as chefias é um outro limitador, né? E esses limitadores nos comprometem com a quantidade de jovens. Bom, fora, nós não precisamos mais de jovens. Nós já temos o suficiente, tem lista de espera. É verdade. Mas será que em todos os grupos, sessões, todos os lobinhos, as fadas, B1, B2, os sêniors, as chefias de todos eles estão completos? Então, em determinados momentos isso é real, em outros momentos não. E aí o que acontece? Você começa a ter chefias, por exemplo, não vou citar especificamente porque não é o caso de criticar ou não estou nessa pegada. É entender que você tenha chefes prontos para trabalhar com os jovens. Chefes atualizados com a proposta do OEB, a proposta dos próprios Bororós. Eu sou chefia. Eu tenho uma experiência como dirigente. Mas eu tenho experiência como escotista? Não. Eu não tenho. Eu acho que eu deveria. Eu tenho uma experiência pessoal, que eu sou oficial do Exército, intendente. Então, essa pegada de acampamento, de gestão, eu tenho bastante, tanto profissional como uma experiência profissional de Exército. Mas, como escoteiro, eu não fui membro juvenil, eu não tenho. E eu falo isso porque o inverso acontece. Muitas chefias têm a experiência, né, de serem membros juvenis. Cara, ótimo, é sensacional.
Mas ele tem que ter uma experiência para vai desenvolvendo como pioneiro, ok, como voluntário, para ser depois o chefe, né? Se ele é um membro juvenil bom, ótimo, não necessariamente ele vai ser um chefe bom. Ele tem que aprender. Ele tem tudo para ser. Mas o outro tem que ser aperfeiçoado. Não é à toa que um dos símbolos de formação de chefia é o machado e a madeira. A gente está sempre conhecendo, a gente está sempre aprendendo. Eu tenho quase 30 anos de experiência profissional, eu estou sempre aprendendo. E se eu parar de aprender, gente, a gente está fora de mercado. O que eu aprendi em marketing em 1990 é 10% do que eu sei hoje. Tá? Então vamos aprender. Chefias tem que aprender. Não é questão de ser membro juvenil que você tem que parar. Ah, mas o Bororós tem uma tradição. Ok? Então vamos mudar um pouquinho essa gestão da mudança dos Bororós, que tem também coisa na UEB boa. Não vou dizer que tudo tem que ser colocado, senão nós perdemos a nossa identidade. Mas se a gente colocar o que nós temos de melhor e aperfeiçoar com o que eles têm a nos oferecer, cara, Borós tem tudo para ser referência no Brasil. Temos grupos que a gente conhece que são referências. Vou dizer também, não é o caso de tanto negativo como positivo. A gente sabe do que a gente está falando aqui em São Paulo. Tem grupos que têm sede própria, que tem uma renda espetacular, tem um fundo de caixa extraordinário. Tem alguns que não é o caso que a gente está. A gente pode chegar lá. A gente tem tudo para chegar lá. Fazer o plano é fundamental. É nesse caso que a gente tem aqui. E eu venho aqui para isso. É desenvolver. Eu tenho um problema de saúde física limitador. Eu não tenho toda a parte de saúde possível para poder trabalhar com os jovens como eu gostaria. Passar minha experiência em campo, de militar, que seja, de intendente. Infelizmente eu não tenho essa saúde. Eu vou poder, mas não capacitado a tudo que eu gostaria. Mas a minha pegada é de dirigente. Isso eu posso, isso eu trago, isso eu quero trazer para vocês. Tá? E é nesse plano, nesse planejamento, que eu tenho a contribuir para o grupo e para o núcleo. Nós somos Bororós. Vamos lá. Isso é uma parte da gestão da mudança. Essa é a parte de mudança cultural que eu trago. Então a gente trazer muito bem definido que nós temos que crescer, evoluir, parar, às vezes repensar é importante. Não é não tirarmos as nossas características, mas atualizar conforme sejam mídias sociais, sejam sistemas, sejam os modelos. Hoje, antigamente, só para citar,